E bem-vindos ao INCN. E vamos para mais um episódio com informações alinhadas e sem ruído. Eu sou Camila Ribeiro, sou profissional da saúde. E eu sou Nayene Eide, também sou profissional da saúde. E aqui a gente organiza o que está sendo dito sobre o espectro autista com clareza, evidência científica e prática real. Vamos começar? Bom, hoje estamos com duas convidadas, Ana Luísa e a Natane. Obrigada pela presença de vocês. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Vamos começar com a Ana Luísa, porque eu também sou uma mulher autista e eu gosto de ordem alfabética. Tá bom. Sou Ana Luísa, tenho 27, faço 11. Foi em 2021, tive o laudo tardio. Sempre fui vista como uma mulher, uma menina tímida, quer dizer, achava que era. E eu sempre gostava muito de ficar no meu canto, lendo, fazendo coisas mais quietinha. Eu sempre queria tentar interagir com as pessoas, mas não dava muito certo. E aí, agora que eu estou conseguindo me abrir mais com o laudo fechado, lidando mais com as demandas, com apoio, com ativismo, que lá na Unicamp, além de estar no grupo de pesquisa da Faculdade de Educação, eu também participo de um grupo de ativismo, mas estou um pouco afastada por isso. Estou me preparando recentemente para o processo seletivo que vai no meio do ano, que eu vou tentar dar mesmo nesse grupo de pesquisa. Mas o ativismo é muito importante para mim. Mas não seria um coletivo só de pessoas neurodivergentes, de pessoas no espectro do TEA. Entendo que é importante debater sobre o neurodivergente, o que estão no espectro do TEA, mas eu acho também que a gente tem que seriar outra deficiência para todos e todas assegurarem seu espaço e suas adaptações e acessibilidade dentro da faculdade ou em qualquer espaço. Por enquanto é isso. Perfeito, Ana Luísa. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Natane, pode se apresentar um pouquinho para a gente. Então, eu sou a Natane, tenho 32 anos, sou psicóloga e neuropsicóloga, também estou no diagnóstico do TEA, dentro do espectro, e tenho 2 filhos também neurodivergentes, um com diagnóstico fechado de TEA e o outro TDAH. Que legal. Então, a gente queria saber primeiro de você, Ana Luísa, quando você se descobriu autista, como isso mudou a forma como você se enxerga e como você se relaciona com o mundo, com as pessoas? Tudo foi, na verdade, um processo. Na verdade, admito que, como eu passei muito tempo, não me condeno, mas achando só que eu era, por não conseguir me encaixar, primeiramente, eu fiquei, e também porque aconteceu quando eu fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Tinha recém terminado a faculdade, graduação, não sabia bem o que eu queria fazer, estava meio perdida profissionalmente. E também, aí fechou o laudo, eu reagi um pouco eu acabo sendo bem mais rígida comigo mesma, me cobrando mais do que eu aguento, do que com outras pessoas. Ainda está sendo um processo me ir lidando com as coisas de uma maneira de tirar um pouco essa autocobrança, essa rigidez um pouco. Mas eu estou percebendo mais que não preciso mais tentar ir em outro ritmo. Sim. E no meu ritmo, mas ainda é um processo, ainda
É bem difícil alguns dias lidar com tudo isso. Alguns dias são melhores e outros piores. Mas vamos indo. Com certeza. E para você, Nathane, como foi conciliar o diagnóstico de autismo com a maternidade atípica? O meu diagnóstico, ele foi tardio, né? Então, ele ocorreu ali no ano passado. Então, eu já tinha 31 anos, já tinha meus 2 filhos, então eu já meio que fui conciliando sem saber, né? Então, eu acho que é um desafio, porque ao mesmo tempo que eles têm as particularidades deles, a gente tem a nossa, né? Então, nem sempre é fácil, às vezes eles estão em crise, né? Às vezes eles estão no limite deles e às vezes eu também estou no meu. Na teoria, a gente tenta equilibrar, né? Agora, com o diagnóstico fechado, a gente tenta recalcular a rota, né? Cada um vai para a sua terapia, cada um tem o seu espaço, tem uma comunicação mais aberta de entender, não, né? Como que eu vou me regular? Se eu tô brava, eu vou ficar no meu quarto, ou eles, o que eles preferem. Então, hoje a gente conversa muito sobre isso para respeitar o seu tempo e o seu limite. Na teoria é lindo, às vezes funciona, às vezes não, né? Então, é muito mais real ali do que perfeito. Perfeito. E é muito, muito complicado esse processo, né? Eu fechei meu diagnóstico de autismo em 2024 e assim como você, Ana, eu tô realmente nesse processo de entender os meus limites. Sim. Assim, eu fui atrás do diagnóstico justamente porque eu tinha muitas crises de ansiedade sem motivos aparentes, Sim, assim. eu também tinha muita ansiedade, muita. E aí, e aí eu tô tentando perceber, olha, aqui é o meu limite, tudo bem. Tudo bem, se eu for até aqui só, vai dar tudo certo. Então, assim, o diagnóstico é um processo de autoconhecimento e de aceitação. Da gente se olhar com um pouco mais de carinho, né? Um pouco mais de mesmo, isso, né? exatamente. E, Nathane, eu queria saber de você, assim, ser mãe traz muitos sentimentos, né? E que sentimento você teve quando juntou essa questão da maternidade com o autismo? Saber que você ia ser mãe e o seu filho tinha autismo. Como foi isso para você? Eu acho que um desafio assustador. Também. Assustador. Né? Embora o diagnóstico veio depois, né? Então a gente já vivia tudo isso ali na prática. Mas eu acho que se fosse para resumir em uma palavra, em uma emoção, em um sentimento, acho que seria o medo. O medo. Ele sempre foi presente na vida inteira, né? Então sempre fui uma criança, adolescente, pessoa medrosa. E com o diagnóstico fechado, acho que o principal sentimento é o medo do que vai vir para frente, né? Do preconceito, inclusive. Quando a gente fala de estereótipos, muitas pessoas ainda acham que o autista ele é incapaz. E não, né? Então, essa questão de todas nós estarmos ali num processo ainda, né? De autoconhecimento, de descoberta, de lidar com esse diagnóstico, eu fiquei muito na dúvida. Eu vou divulgar meu diagnóstico? Porque, enquanto ao meu trabalho, se as pessoas, né, não acreditarem que eu sou capaz, que eu sou uma boa profissional, embora eu já era profissional quando eu tive o meu diagnóstico, né, e tudo mais. Então, eu acho que medo é a principal palavra. Além da ansiedade, que sempre surge, mas acho que o medo do futuro, o medo do preconceito, tanto deles sofrerem, de eu sofrer também. É o medo que ele não é nem só em relação ao autismo, é como as pessoas veem o autismo. As pessoas veem, assim, o olhar do outro, ele nos assusta muito, né? Exatamente. E existe ainda muito desconhecimento, existe a falta de informação, existem as informações que não estão corretas e estão muito disponíveis. Então, esse desconhecido, ele gera o preconceito, e gera o receio também, né, de quem é autista. Então, é muito, muito comum e muito pertinente essa fala de vocês. E, Ana Luísa, você concluiu o seu mestrado na Unicamp e você agora falou também que vai prestar um processo seletivo. Quando você fez a prova do seu mestrado, ou desde quando você foi fazer o processo seletivo todo, existiu alguma adaptação? Adaptação é uma palavra um pouco complicada, porque, querendo ou não, se nem a gente sabe direito que adaptação os passos podem não se dar, porque não é uma acessibilidade, como eu digo, física, nem é uma atitudinal, comunicativa, que tem que ser algo particular para cada pessoa.
Não digo que ainda mesmo que houvesse cotas para o processo seletivo, ainda houve muitas adaptações, porque o que eles fornecem ainda de adaptação para a pessoas com deficiência é separada que para alguns neurodivergentes, quem está dentro do espectro de alguma pessoa podem se sentir mais à vontade estando sozinhos, mas alguma podem ficar com mais desconforto. Sim. E não é uma questão só também de aumentar o tempo. Uhum. Seria acessibilidade, mas interpretativa também de comunicação, duplo sentido, dependendo da sua capacidade de entender a coisa, se é uma coisa figurada ou se é literal. Sim. Então ainda é um processo que vai lentamente e a gente tem que ir ocupando mais passos para ir e com consciência transformando lugares. Perfeito. E Ana Luísa, então realmente a gente entende que é um processo e que a adaptação ela precisa ser individual, né? Assim, precisa sempre reafirmar para as pessoas que o autismo ele é um espectro. Sim. Então, cada autista ele é diferente do outro, porque a gente tem uma série de características que elas estão presentes em uns, em outros não, em uns mais, em outros menos, e isso varia muito. Apesar, assim, que tem uma base que ela tem que ser comum a todos, né? A parte da socialização, alguma dificuldade na comunicação, a forma como se apresenta pode ser diferente, pode variar. Então, são muitas combinações possíveis de autistas, né? Por isso um espectro, Isso, né? por isso um espectro. Mas, assim, agora vem numa parte positiva, Ana Luísa. Na sua forma de ser, o que você acha que... A forma como você é, como você pensa, como você enxerga a vida, no que você sente que isso contribuiu para deixar, assim, a sua marca no seu mestrado? Eu acho que nem é tanto tá na pesquisa, tanto como, mas como a maior parte dos meus colegas estamos numa faculdade de educação muito de estar com uma experiência comigo e com outros neurodivergentes, qualquer diferença que tiver entre as pessoas também vai ser uma base e um aprendizado não só para mim, mas para eles que, querendo ou não, a maioria, como são da área da educação ou áreas que se dialogam com a humanidade, não só a humanidade, mas outras áreas variadas, a interação humana e também com a diversidade ajuda eles a verem que precisa respeitar a singularidade. Maravilha. E, Nathane, para você, o que significa ser psicóloga e viver na pele o que muitas mães levam para você de angústias, de questões para ser resolvidas na clínica de psicologia? Como você lida com isso? Acho que é um desafio também. Eu acho que o fato de viver ali muitas das demandas que elas trazem me faz ter um olhar ali mesmo de, não é só a parte teórica, só a parte prática, né? Eu me identifico com muitas questões ali que elas trazem, né? Então, eu acho que a questão de empatia, de ter um atendimento mais humanizado, né? Essa escuta, de acolher como eu gostaria que fosse acolhida. Então, acho que essa parte é algo positivo ali, de, né, além da teoria, além da prática, ter também as vivências, além da teoria, ter a prática também, né? Então, acho que isso acaba sendo muito legal. Em contrapartida, também tem que ter muito cuidado, né? Porque eu também não posso projetar ali nelas, aquilo ali. Então, tem que saber separar as coisas também, reconhecer os limites ali, não se envolver, né? Exatamente. Então, me identifico, mas, né, ali a história dela, o momento dela. Sim. Perfeito. Com certeza, perfeito. E, Nathane, nós vamos entrar agora em maio e teremos nesse mês a campanha do Maio Furta Cor, que é um mês que fala sobre a saúde mental materna. E em que momento você percebeu essa urgência, essa necessidade de parar um pouquinho e cuidar de si para poder cuidar dos seus filhos, cuidar de quem cuida, né? Sim. Então, o Maio Furta Cor é uma campanha nacional que visa
A conscientização da saúde mental materna acontece em maio por ser ali o mês das mães, né? E furta-cor porque muda de cor de acordo com a luz que recebe, que tem muito a ver com a maternidade, né? Sim. Que também é muito variável, também são muitas cores, algumas muitas demandas, muitas né? alegrias. Outras não tão Sim. visíveis. E na minha trajetória, a minha preocupação em cuidar de mim veio também depois da maternidade. Então, eu tive o Lorenzo, acho que ele tinha uns 9 meses, foi quando eu iniciei a faculdade de psicologia. Então, eram muitas fases novas. Um bebê novo, uma mãe nova, uma faculdade, um ambiente, as questões ali, né, de estar fora da rotina, um ambiente novo, a questão da socialização, que também foi sempre um desafio ali para mim. Então, neste período de primeiro semestre de faculdade, mais, né, a maternidade e tudo mais, eu me via muito cansada, exausta, e aí eu me via não tendo a maternidade que eu gostaria, não tendo o cuidado que eu gostaria de ter com ele. Minha faculdade era bem tranquila, era de manhã, então era um horário que super dava para conciliar com a rotina dele, tinha rede de apoio, só que mesmo assim eu me sentia cansada, exausta. E aí, às vezes, nossa, né, tem que cuidar do bebê, tem que fazer isso, e não tinha aquele ânimo. Então, com sintomas ali mais deprimidos, eu busquei ajuda. Foi a primeira vez que eu tive contato ali com a psicoterapia. E neste processo eu entendi que cuidar de mim refletiria muito no cuidado que eu teria com ele. Então, foi aí que veio a ideia, né, de cuidar de mim para cuidar do outro. E depois eu conheci o Maio Furtacor, que, né, tem tudo a ver com isso. Então, sempre me identifiquei bastante. É assim, eu entendo que a maternidade, ela é sempre muito, ela consome muito, ela é um processo de luto, né, quando a criança nasce, porque nasce uma nova mãe, nasce uma mãe, né, também, nasce uma nova pessoa, a gente vai ter que reorganizar toda a vida, mas quando você inclui isso na maternidade atípica, ela acaba sendo mais desgastante, mais desafiadora, porque você não está lutando só pelos seus direitos, você está lutando pro de alguém também que E aí que tem precisa de questões, muito, né, de quebras de expectativas, né, que a gente já tem na maternidade comum, mas na atípica muito mais, né? Com certeza. Ninguém imagina ter um filho no espectro, como ninguém imagina ali que vai descobrir o seu diagnóstico tardiamente, né? Então já começa ali uma quebra de expectativas, que pra gente é difícil, né, lidar com o imprevisível. Exatamente. É aquela história do medo do futuro mesmo, né? Não tem como. Que todos nós temos, né? E, Ana Luísa, o mercado de trabalho ainda enfrenta muitas barreiras para as pessoas autistas. Então, é a questão do barulho, é a questão da iluminação, muitos ruídos mesmo, que acabam prejudicando, talvez, a pessoa autista. E o que você acredita que ainda precisa ser melhorado no mundo corporativo, no ambiente de trabalho, para que a gente possa ter realmente um ambiente mais justo e acolhedor? Ainda eu não saberia dizer com toda a clareza, porque eu própria ainda estou o meu processo também na incorporação até o mundo do trabalho está sendo mais lento do que o da maioria, pensando que pessoas da minha idade, a maioria, algumas já estariam no mundo do trabalho, não porque muitas se querem, mas também porque sentem essa necessidade de sobreviver. Sim. E também nem toda a família se chegam a dar o suporte para a pessoa ser neurodivergente. A minha aceitou, por isso eu estou indo no meu tempo, mas pensando nisso, não é igual, tipo, o que a gente espera receber numa faculdade. A gente espera que tenha, que precisa o mundo do trabalho como a faculdade, como todo o ambiente, não só formar-se, mas informar-se, lidarem com a diferença, mas não achar que diminuir a pessoa, mas tentar ouvir a voz de cada um e acabar que tem que ressaltar mesmo a singularidade, porque mesmo no espectro, como já foi mencionado, como o espectro do TEA é amplo, mesmo estando no mesmo nível de suporte, tem infinitas combinações e também
eu acho que se minha voz, mas não só minha voz, puder ser usada para trazer mais isso, eu acredito que vai ser com muitas lutas e vai demorar um pouco, mas eles vão ter que ouvir cada vez mais, mas também entrar naquele medo, assim, mesmo quem já está no mundo do trabalho enfrenta, mas quem vai entrar assim, imaginar, devo revelar ou não meu diagnóstico, se eu tentar entrar por cotas, vão me aceitar? Não só cotas, mas adaptações, se você exigir. Nem toda empresa ainda estão conseguindo registrar assim, adaptações, Sim. até porque ainda é muito desconhecido, mas eu creio que cada vez mais a gente vai ter que se revelar, até porque se a gente não se revelar, o ambiente não vai mudar e a gente vai ter que encarar com a cada e a coragem e o medo mesmo. E, na verdade, é muito importante a sua fala. Você falou de singularidade. Dentro das neurodivergências, a gente está aqui falando de autismo, mas a gente também tem o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. E a gente, além dessas outras, né, e cada um de nós tem uma necessidade. Então, é muito importante que os ambientes se ajustem aos seus colaboradores, porque senão a gente adoece, né? Então, as pessoas, por exemplo, que têm TDAH, muitas vezes elas têm que ter uma flexibilização de horário, né? Muitas vezes elas são pessoas extremamente criativas e vão estar trabalhando num ambiente regrado, com horário engessado, e isso vai cada vez mais adoecendo, né, esse ser humano. E é por isso que a gente precisa das adequações. E a gente vê, inclusive, ainda que falta muito, até mesmo para os deficientes físicos. A gente não tem um ambiente totalmente acessível, muitas vezes. Então, a gente precisa evoluir muito. E esses bate-papos que a gente tem, essas conversas, e cada vez mais a gente vai conseguindo realmente ajustar o mundo, né? Transformar o mundo ao nosso redor. A gente precisa trazer a nossa voz, né? Se nós não dissermos o que a gente precisa, as pessoas não vão saber. E aí, mesmo que elas queiram mudar algo, elas não sabem nem por onde começar. Porque a verdade é que elas não conhecem, não nos conhecem, não sabem quase nada sobre o espectro. Exato. E para você, Ana Luísa, assim, você foi a primeira pessoa a entrar na pós-graduação da área de educação no sistema de cotas, na Unicamp. Esse processo de cotas ainda é muito recente, como cada instituto tem sua própria autonomia. São poucos institutos ainda que têm o acesso a essa medida. É muita medida, se você precisam criar mais em contato. E também acho que não só isso, mas eu acho que a pessoa ser neurodivergente não só no espectro, mas de diversos ramos, a gente vai precisar se unir para reivindicar nosso espaço e também criar uma legalização dentro de um espaço físico, porque só o ativismo e ainda o dois coletivos, tanto o autista como esse outro que é mais geral, que recebeu até a homenagem da Liliana Dias para representar o movimento das pessoas com deficiência, ainda é muito. Esses dois movimentos são muito recentes e muitas vezes nem a pessoa com deficiência vão num ritmo que precisa de mais apoio, suporte, e até a gente não vai executar tão rápido as ações, por isso a gente precisa da ajuda de outra pessoa com deficiência, porque deixar decisão só por neurodivergente, por isso, porque todo também é um peso para a gente, porque a gente, alguns eu, por exemplo, são muito indecisa, e aí eu
vamos devagar. Então, é preciso unir as mãos e não soltar. Ou seja, a gente vai ter que se unir. E eu acho que é difícil, admito. Um espaço institucional legalizado, uma ponte entre toda o instituto, porque não pode ser também o espaço da faculdade ser só em algum ponto. Sim. Como se... E também há muita barreira, porque muito neurodivergente autista por terem que competir rigorosidade, não só no espectro, mas em outras, não conseguem muito se terminar a graduação e muitos nem sonham em trabalhar, Ou estar em uma faculdade. ou estar na pós. Sim. E, Nathane, agora vamos falar um pouquinho de rede de apoio, que todos nós precisamos. E como você enxerga a importância das redes de apoio para mãe atípica, quer seja uma rede de apoio familiar, institucional, comunitária? Como que você vê isso? É super necessário, né? Acho que não é um detalhe, acho que seria algo que nem deveria ser negociável, né? É inegociável, é necessidade. A mãe, ela vai dar conta? Vai, mas ela vai se sobrecarregar. E a mãe atípica, que tem muito mais demandas, né? Então, é extremamente importante. Então, seja ela familiar, seja ela, né, de profissionais, né? A psicoterapia, grupos de outras mães mesmo, grupos nas redes sociais, mas é importante ela ter esse espaço para poder ser ela mesma, né? De repente, às vezes, falar sobre o que ela sente. Outras mães que, às vezes, não são atípicas, não passam pelo mesmo, né? Então, acho que seria importante essa rede de apoio e mais nichada, mais especializada, até para ela poder falar sem filtros e sem julgamentos, e ser acolhida ali também. Perfeito. Perfeito. E em relação aos seus filhos, né? Teve alguma conquista que os seus filhos tiveram, que naquele momento você parou e pensou e falou, tá vendo? A inclusão, o cuidado vale a pena, valeu a pena. Acho que são várias pequenas conquistas. Sim, todo dia. Né? O Lohan, ele começou na intervenção precoce, então com 2 anos e meio, e a motricidade fina dele era bem deficitária. Então, vê-lo... Ele sabia já escrever o nome dele, então com 2 anos e meio já sabia, mas todo tremidinho, né? Então, fazer certinho a letra, ali aprender a cortar com tesoura, fazer o movimento de pinça, isso fazendo ali as terapias, muito gratificante, né? Acho que em relação à autonomia também, então, se vestir sozinho, tirar ali, foi uma super conquista, algo que normalmente é tão simples, né? Tirar a camiseta. Você olha lá e quando fala, ele aprendeu, tirando a camiseta, nossa, que lindo. ele conseguiu, né? Autonomia. E recentemente, em relação à socialização. Sim. Porque ele nunca queria fazer passeio com a escola. E eu sempre respeitei, não quer, não vai. Mas aí agora teve um recente, né? Eu sempre pergunto, tanto que eu nem preencho os bilhetes, as professoras ficam doidas, porque eu espero ele me falar se ele quer ir ou não. E normalmente é só lá para os últimos dias. Aí ele falou, não, eu quero ir. Acho que a professora já tinha comentado como seria, ele também precisa dessa previsibilidade. Então ia ser bem pertinho da escola. Ele já viu o caminho, já viu o lugar. Sim, já viu o caminho, ia todo mundo em filinha, né? Eles foram segurando uma corda, todo mundo com apoio ali do trânsito, tudo. Ele falou, não, eu quero, a professora falou que é pertinho, a gente vai em fila, né? Então tá bom. E ele foi tranquilo. Foi todo confiante. Sim, então são pequenas conquistas, mas que pra gente é muito, né? E demonstra o quanto o tratamento, o acesso, né? As terapias, elas trazem de fato um resultado, né? Fazem a diferença no desenvolvimento, né? Eu lembro que o meu filho, uma das coisas que dificultava a socialização dele é porque ele não sabia brincar. Então, ele tinha por volta de uns 3, 4 anos, e aí eu ficava do lado dele, eles estavam brincando de pega-pega, e eu ficava falando para ele qual era o passo a passo. Falava, olha, agora você vai bater, cara, você tem que fechar o olho, não pode olhar, tem que contar, não pode espiar, agora você vai procurar, olha, você tem que procurar, mas é nessa região. Então, assim, realmente essa necessidade do apoio, né, Ana Luísa? Você precisa de alguém orientando o básico, assim, até a pessoa conseguir fazer sozinha. E aí, ele aprendendo a brincar, ele começou a conseguir socializar, porque ele não sabia brincar. Ele não entendia a linguagem subjetiva, né? Figurada. Ele era figurada, então Até toda hoje, essa parte. Dependendo para alguns, alguns no espectro até hoje é difícil, dependendo. Sim. Se não explicar em um contexto. Isso.
Não dá todas as regras antes. Sim, é. e às vezes Às são vezes coisas mudava a que pra- regra pros no meio demais da são brincadeira. simples, E ele, né? como assim? Mudou? Mudou, não é assim. Não eu é- eu não não gosto de funciona jogos assim, que eu não não. sei jogar até hoje. Exatamente. Eu preciso Dessa previsibilidade. Da previsibilidade. previsibilidade. Coisas que para outras pessoas são simples, para eles não são. Exatamente, Né? é Então, sempre são um pequenas ganho. conquistas São que pra gente são incríveis, né? São Com grandiosas. certeza. E, Ana Luísa, ainda falando da rede de apoio, eu também fiz mestrado, doutorado, e é um caminho muito árduo, de muita dedicação, e a gente precisa de pessoas importantes junto da gente, falando que a gente vai conseguir, dando todo o apoio, todo o suporte. Sim. E para você, que também fez o mestrado, quem são as pessoas, quem foram essas pessoas importantes para você na sua rede de apoio? Digo que é raro ainda encontrar esse apoio, não é em todo o ambiente, se na Unicamp que dá para você dizer que dá para ser sem filtros, assim, sem... Uhum. Mas eu acho que esse grupo que eu tô me acolheu super bem, mas tem amigos mais próximos de mim, da minha idade, que ajuda bastante também convivendo com diferente idade, em diferente momento, mas ver uma representatividade de pessoas, mas próximas de mim, vendo que não é só neurodivergentes também que sentem esse medo, é claro que a gente sente mais intensamente, mas vê que a gente não está sozinho, sei que essa pessoa também vão com medo mesmo, Isso. mas que acabam se adaptando, mas face a esse mundo, acaba sendo muito. E também foi só recentemente também que quando eu comecei o mestrado, que eu consegui aprender, até porque eu não sabia como manter um diálogo e também saber o momento de quando Fazer as trocas. Né? de fazer a troca, seu assunto, também que às vezes antes eu ensaiava até o momento, Sim. para ver se tinha um roteiro, mas assim, do que falar, mas muitas vezes acabava que nem dava muito certo, por causa que o diálogo ia para Mudava, ia pro outro lado. outro lado. Agora estou tentando, com a terapia, com a ajuda, além dos meus amigos me pontuando, ver que momento você falar, quando também deixar aquele assunto que eu ia falar quieto e ter essa capacidade de mudar de assunto. Sim. E também saber o momento também, quando também fica propício para falar do hiperfoco. Sim. Eu acho que isso é uma grande dificuldade, né, Ana Luísa? Assim, o nosso hiperfoco, Sim. ele nos interessa muito e a gente quer falar sobre ele, mas às vezes a outra pessoa não tem nenhum interesse. Então a gente Sim. tem essa dificuldade de saber, puxa, por que aquilo que é tão legal para mim, às vezes para outra pessoa não é? Sim. Perceber esse... Sim, perceber que alguma vez ela não faz, a pessoa não fazem aquele gesto, todo seu fada de ser para falar que não quer falar sobre Sim. aquilo, fazer com sutileza, Sim. aquele o olhar. E como a gente tem dificuldade Sim. um pouco, eu pelo menos tenho dificuldade de analisar a expressão do outro, nem direito sei ainda lidar com minha própria emoções, saber. Uhum. Só recentemente que eu estou trabalhando para saber identificar mais meus amigos, como tem o Tade, que é um amigo meu, que tem mais ou menos minha idade, está com 28, mas também o pessoal mais velho me acolheu, mas a Carol, uma amiga minha que até propiciou, claro que teve que ter insistência da minha mãe, mas eu tinha até medo de viajar Sim. sozinha, Sim. que eu fui em Pra onde você foi? 2024 para
o Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra. E aí, uma amiga minha, Carol, foi comigo. A sua mãe não foi, foi você e Não. sua amiga. É. Que legal. Porque Aham. eu nunca pensei em Sim. viajar sozinha, assim, para longe, Sim. assim. Que ainda eu não pensava como ia ser. E também que entrou recentemente, mas é bem próximo ao Maurício. E tem muitas pessoas agora nesse grupo que... Mas se eu falar de todo mundo também... E sua mãe também é uma pessoa importante na sua rede de apoio, né? Sim, ela me apoia desde sempre. Talvez eu tenha até... Às vezes eu busco muita validação dela e do meu pai. Eu acho que mais para lidar com minha ansiedade de saber que sim, eu sei aquilo, ou que a coisa que eu sei são válidas. Sim. Mas eu também, eu tenho muita confiança nos meus pais e sou um pouquinho mais velha que você e ainda converso muito com eles, também busco muita validação. A gente busca validação na vida toda da gente, das pessoas que a gente ama, que são a pessoas que nossa a gente rede de confia, apoio, sim. né? Que são as nossas redes de apoio. E conforme a gente a gente vive aquela primeira situação, ela é uma dificuldade. Conforme aquilo vai dando certo, a gente vai se sentindo confiante e aí a gente vai conseguindo, assim, não ser tão dependente realmente da presença do suporte, né? Mas, assim, lembrando que o autismo, todo autista tem um nível de suporte. Sim, e eu acho sim. interessante que às vezes as pessoas falam assim, mas você nem parece autista, nem precisa de apoio. Sim. Então, assim, não existe autista nível de suporte 0, né? Que seria o mundo Todos perfeito, né? precisam, Ninguém né? precisa de suporte. Tem que ser assim, você precisa de algum suporte, Natane? Você tem alguém que você consegue contar quando você precisa? Como essa situação. Porque às vezes quando a gente é adulta e mãe, e enfim, a gente... Psicóloga ainda, Psicóloga, se você é o Psicóloga, suporte de tanta gente, sabe quem é resolver o o problema seu de todo suporte? mundo. Sim, eu acho que a família, né, acaba Sim. sendo bastante suporte. Meu pai, minha mãe não Sim. mora no Brasil, Aham. né, mas meu pai aqui no Brasil. Minha sogra me ajuda Que muito bom. com as crianças, né, então com horário, flexibilidade para trabalhar, né, pegar na escola, demandas ali com ele. O marido não é rede de suporte, Sim. mas, né, tá ali para dividir o fardo Sim. também, então o marido também. E acho que os profissionais também, Sim. né, que a gente pode recorrer. Então, minha terapia também, que é inegociável também, então tem bastante suporte. Que bom. E às vezes a gente precisa de, tipo, suportes mínimos que as outras pessoas não precisam, né? Então, tipo, dificuldade de entender uma piada ou uma ironia ali na Exatamente. comunicação. A gente não sabe, mas ali um amigo, um marido, alguém que tá ali... Dá um não, toque, né? Eu falo, meu significa nível de isso. suporte no trabalho é a Nayene. Eu falo pra ela, vamos começar uma conversa, começa você. Não consigo começar a conversa. Não sei o que falar com alguém que eu ainda não conheço, assim, começar um assunto aleatório. Eu também não sei. Gente, Essa eu vou falar o habilidade quê? eu Do também não tempo? tenho. Vou falar se tá frio ou não, se tá chovendo. Eu nunca me esqueci o dia que você comentou, Cá, que às vezes a gente vai no mesmo lugar juntas e eu saio cumprimentando todo mundo e ela vai atrás cumprimentando todo mundo também. Isso. E aí ela fala assim, se eu for no outro dia sozinha, vão achar Eu não que vou briguei com cumprimentar todo mundo. ninguém. Eu não vou cumprimentar ninguém. Eu não gosto de Eu não cumprimento as cumprimentar e nem pessoas dar tchau. exatamente. Você sabe que foi uma... Assim, Tem que gerou ser um uma... oi e um tchau geral. não Isso, vai. gerou uma crise no meu relacionamento, porque quando eu comecei a namorar o meu atual marido, eu ficava na casa dele, eu almoçava lá com ele, e aí depois, às 2h, ele ia com a família dele na missa, e eu ia para minha casa. Assim, para mim estava super acordado isso, 2h eu vou para casa. Então, às vezes dava 2h, minha sogra estava deitada, meu sogro estava assistindo televisão, eu levantava e ia embora. Aí ele falou, viu, avisa as pessoas, dá um tchauzinho. Eu falei, mas não estava certo. E o tanto que eu abraço ela e ela não gosta de abraço. Aí eu tenho um Difícil. código, agora eu faço assim, Ela ó. não sabia. Ela entendeu que já Chega, deu. Chega. Eu sou bem Felícia. Sim. Mas hoje Você vocês gosta viram. de abraço, Não. Ana? Mas não? hoje vocês Eu viram não que- consigo abraçar fora. Sufoca, não é? Eu tenho a sensação que sufoca. Eu gosto de contato, mas não abraço forte. Mas hoje eu cheguei e não abracei Não ninguém. precisa ser longo, né? Um abraço. Isso, ok. isso. Um abraço, Enxuto, né? um abraço mais Isso. Mais Um abraço de curto, longe. Mais rápido. Excelente, gente. Bom, eu queria perguntar para você, Ana Luísa, estamos chegando ao final, infelizmente. E então, para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que ainda têm dúvidas se falam sobre o diagnóstico ou não, que têm dificuldades, que têm receio,
Que mensagem você gostaria de deixar para esses jovens autistas que sonham como você em entrar numa universidade, seguir uma carreira acadêmica, mas que ainda tem medo? Algo muito delicado, porque caberia a cada uma dessas pessoas. Mas primeiro eu acho que acabar tirando essa ideia que também pendura muito no imaginário até de quem não é neurodivergente, de que o TEA, primeiro, confundem a questão de condição com doença, Sim, e também acham que o TEA é só na infância, acham Sim. essa ideia, e também que só tem dois tipos de gente no espectro do autismo. Então, você tem que são extremos, ou você tem que ter alta habilidade, ou você é não verbal, não desprezando ele, Não, você tem que ter a voz dele com a acessibilidade, Sim. mas e também com a comorbidade de deficiência intelectual, e muitas vezes não são ouvidos. Sim. Eu acredito que o lugar você tem que começar a reinventar não só a palavra, como eles falam, de adaptação, como deixar mais facilitado o lugar, mas adaptação no sentido de acolher a pessoa, mas não uma inclusão verticalizada em que tem um modelo que a gente precisa alcançar, mas horizontal, outro tipo de inclusão que ainda a gente nem sabe se pode acontecer, mas é possível se eles ouvirem a gente, e digo que você tem que ir no tempo dela, mas tirarem essa ideia de que vão ser, mas é tudo com tempo, com paciência, irem se ouvindo, e também ir procurando espaços, e também muitas vezes indo com medo mesmo, e não enfrentando esses lugares, até porque se a gente escolher só lugares onde a gente se sente seguro, a gente também não vai querer interagir em qualquer lugar, e se a gente também não tiver lá o neurodivergentes e pessoas no espectro do autismo tem todo o nível, o lugar não vai mudar. Sim. Então, vai acabar sendo com muito desgastante. Não digo que ia ser fácil, mas que é necessário cada um ir no seu limite e no seu tempo, e lidando, e não ter medo de a sociedade. Eu sei que a gente tem medo da sociedade julgar, mas e mesmo assim. É mesmo assim. Eu acho que essa frase resume tudo. Vai mesmo assim. Simplesmente vai. Vai. É isso. E você, Natane, que mensagem você quer deixar para as mães atípicas, e principalmente agora, né, que a gente está entrando no mês de maio, maio furtacor, para as mães atípicas que muitas vezes se sentem invisíveis, sozinhas, sobrecarregadas? O que você quer falar para elas? Eu acho que eu começaria falando que você não está sozinha, né? Vocês não estão sozinhas. Eu sei o quanto é desafiador, o quanto é cansativo, e que você pode amar o seu filho profundamente e mesmo assim se sentir cansada, que uma coisa não anula a outra, né? Que você não precisa ser perfeita, precisa ser possível, e que dentro do possível você já está fazendo muito. Que lindo, que lindo. E é isso, então, era isso, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo estar aqui hoje e a gente espera se encontrar mais vezes. Eu Obrigada. agradeço. Foi muito bom estar aqui também. Obrigada a vocês.